Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de anunciar a palavra, o Evangelho. Também quero agradecer à TV Sudeste, na pessoa de Fabiano, pela oportunidade, pela gravação, pelo trabalho incansável em prol do Evangelho de Deus. E quero agradecer e pedir que se inscrevam no canal da TV Sudeste, assistam as mensagens. Sempre Deus tem nos dado palavras maravilhosas, palavras de consolo, palavras de ânimo, palavras de fé. E a nossa palavra de hoje é sobre isso. O título é As Tempestades da Vida. E o texto está em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Eu vou ler o texto e diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O texto fala de uma travessia de uma margem para outra, do mar da Galileia. Era um lago de água doce. Jesus realizou muitos milagres ali às margens do mar da Galileia. Jesus fixou residência às margens ali na cidade de Cafarnaum. E ali Jesus operou maravilhas naquele lago. E os discípulos também eram homens que pescavam ali, que estavam habituados a enfrentarem tempestades, a lutarem contra as ondas ali. Mas, assim como na vida, as experiências nossas, elas pouco valem às vezes. A vida não é de empirismo, de experiências, pois a vida sempre nos reserva surpresas. E aqui os destros pescadores, os destros navegadores, eles foram surpreendidos por uma grande tempestade. Ondas de mais de 3 metros, ventos tempestuosos. E assim é a nossa vida. Assim é a sua vida, é a nossa vida. Sempre somos surpreendidos. Por mais experiências de vida que tenhamos, sempre somos surpreendidos pelas tempestades da vida. E aqui o Senhor Jesus, ele conversa com os seus discípulos, ele conversa com a natureza, ordena a natureza. E aqui existem 2 perguntas que eu gostaria de destacar. Uma pergunta é de Jesus: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa pergunta é uma pergunta que eu gostaria de falar para você. Essa timidez aqui é uma timidez de covardia, é uma timidez de vergonha,
É uma timidez que não é naquela pessoa, criança ou tímido que não sabe ler ou escrever, que baixa a cabeça e tem uma vergonha, uma timidez em falar. Não. Essa timidez aqui é uma timidez que Jesus cobra dos discípulos uma atitude mais séria. E o Senhor também cobra de você uma posição mais ousada. Ele quer ver a sua fé. Ele não quer que você tenha vergonha de pregar o Evangelho, de falar da graça dele, de enfrentar o seu problema de frente. Por que isso? Porque as tempestades vêm. 2 tipos de coisas aqui que estava assolando aquele barco: os ventos e as ondas. Os ventos doutrinários são muitas coisas que vêm na mente, no ouvido, para desvirtuar, para tirar de você a crença no Deus vivo. São muitas vozes doutrinárias que vêm fazendo com que muitas pessoas descreem da palavra de Deus, da Bíblia, dos milagres de Jesus e do próprio Deus. As ondas são os modismos também, são as ondas diversas que vêm e invadem a vida do homem. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Os naufrágios da vida são constantes. E quais são as tempestades? Ora, os naufrágios familiares. Quantos lares desfeitos? Quantos filhos nas drogas? Quantas brigas de casais? Quantas faltas de diálogos? Os lares, as famílias estão naufragando, estão afundando. As doenças também são surpresas nessa navegação dura que é a nossa vida. As doenças, elas vêm como tempestades. É o câncer, é a depressão. Agora é essa onda de Covid que fez muitos lares naufragarem, muitas pessoas sucumbirem, morrerem. Os naufrágios financeiros, empresas falindo, pessoas desempregadas. Quantos naufrágios ocorreram no nosso país? Quantos? E quantas surpresas mortais levaram ao fundo deste lago vidas, milhares de almas, milhares de vidas. Mas o que eu gostaria de falar para você, e voltar à pergunta primeira, é onde, ainda não tendes fé, ou seja, onde está a sua fé? Você está crendo em quê? Será que a fé que você está levando é uma fé tão superficial a ponto de você não vencer essa depressão, não vencer esse problema familiar, não vencer esse problema financeiro, não vencer até a própria morte? Não sejas tímidos como os discípulos foram. E o silêncio de Jesus, parecia que ele estava dormindo. Às vezes o silêncio de Deus é um silêncio para as pessoas, um silêncio eterno. Deus não está respondendo às minhas orações, Deus não está vendo as minhas lágrimas, Deus não está vendo o meu problema, Deus não está vendo que eu estou naufragando. Senhor, socorre-me! É o grito da sua alma nesses dias. E Jesus ele está ouvindo o seu grito de fé. Ele está ouvindo nesta hora que existe uma câmara, uma palavra de fé, de coragem para você. Não seja tímido, seja corajoso, seja perseverante, porque o naufrágio, ele só acontece quando Jesus não está no barco. O naufrágio só ocorre quando Jesus não está operando na sua família, no seu lar, no seu trabalho, no seu emprego, na sua saúde, na sua vida, na sua mente. O Senhor vai fazer você vencer essa depressão. Você não vai naufragar. Creia. Creia. Creia na palavra de Deus. Porque vocês são tímidos, ainda não tendes fé. Jesus fala com a natureza. Cala-te, aquieta-te, e vem uma grande bonança.
Jesus agora, o poder de Deus é grande. Ele move os mares, Ele move os oceanos, Ele move a natureza, Ele move tudo e Ele pode remover todo o mal na sua vida. Ele pode acalmar essa tempestade e trazer paz ao seu coração, trazer paz ao seu lar, trazer tranquilidade no seu trabalho, trazer cura, porque Ele é o médico dos médicos. Ele pode trazer a bênção de vida, porque Ele disse: eu vim para que tenhais vida e vida e abundância. A segunda pergunta foram dos discípulos. Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu falo com nossos irmãos, eu falo com a minha família, que Deus poderoso. E eles falaram: quem é este? Quem é este que o vento e o mar obedecem? E eu vou dizer para você, Deus, Ele tem o comando de todas as coisas. Até o demônio obedece à voz de Deus. Não existe nada que cria obstáculo a Deus operar. Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? É o Deus que eu estou pregando. É o Deus que eu estou falando para você nesse instante, que Ele vai curar a sua enfermidade, Ele vai retirar a sua depressão, Ele vai operar no seio da sua família. Quem é este? É o Deus poderoso, é esse Jesus que está no seu barco, que está na sua vida. Os outros barquinhos, não sei. E os outros que sucumbiram, também não sei. A Bíblia não diz, mas sofreram muito mais do que aqueles que estavam com Jesus no barco. Muitos estão sofrendo porque Jesus não foi convidado a estar no barco. Chame Ele, ore, convide Ele a estar no barco com você. E você não vai ser surpreendido pelas tempestades da vida familiar, o naufrágio familiar, o naufrágio pela doença, o naufrágio financeiro, o naufrágio pela própria morte. A morte é um naufrágio, pois é a segunda morte. Você tem que chegar a outra margem. A outra margem é o outro lado da sua vida. É o outro lado da nossa vida. É a sua salvação. É o melhor bem que você pode preservar. É a sua salvação, a sua eternidade. Eu vou orar por você nesse instante e pela sua família. Senhor Deus, te agradeço pela oportunidade que concedestes àqueles que ouvem a Tua palavra. E oro para que esta palavra venha achar lugar nesses corações, para que eles não sejam tímidos, mas perseverantes, sejam ousados na fé, para que orem e recebam a bênção de Deus na família, no emprego, na empresa, na saúde, na mente. Senhor, opera um milagre nessas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra. É a oração que te fazemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A todos, a paz.